E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique e nas últimas semanas a gente teve uma verdadeira enxurrada de novidades sobre Star Wars, porque a gente teve o Disney Investors, que anunciou várias séries, filmes, animações sobre o futuro de Star Wars, e a gente também teve o final da segunda temporada de The Mandalorian, que também deixou ganchos para o futuro de The Mandalorian e de outras histórias, incluindo o Boba Fett. Então vamos comentar todas essas novidades aqui, ver o que a gente pode esperar de todas essas coisas, porque vai ter o retorno do Anakin, do Hayden Christensen, série da Ahsoka, esse mistério sobre essa próxima história do Boba Fett, enfim, tem muita coisa bem legal pra gente comentar aqui. Então, vamos pro vídeo. Então, pra começar, quero falar sobre The Mandalorian, porque a gente acabou de vir do final da segunda temporada, que eu inclusive comentei em review aqui no canal. Vou colocar o link pra playlist com todas as minhas análises sobre The Mandalorian aqui na descrição e nos cards também. Mas resumindo o que aconteceu, o Din Djarin consegue finalmente encontrar o Luke Skywalker e o Grogu vai ao encontro do Luke para entender melhor as habilidades dele na força. Então, como a série acompanhava o Din Djarin com o Grogu, agora que eles estão separados, pelo menos temporariamente, o que a gente pode esperar da terceira temporada da série, que já foi anunciada e confirmada, por sinal? Então, recentemente, o Din Djarin tinha como prioridade encontrar um futuro melhor pro Grogu. Ele até diz isso nos últimos episódios da série, né? Que a única prioridade dele é a criança. Mas agora que o Baby Yoda tá numa situação estável, ele já tá ali no que é o melhor pra ele, que é uma forma dele entender as habilidades dele e se proteger. Ele tá numa situação que é para o bem dele, de acordo com o próprio Luke. Então o Din Djarin tá com essa prioridade bem resolvida temporariamente. E aí, isso me faz pensar que isso abre espaço para ele correr atrás dos outros objetivos que também são importantes para ele, que a gente já viu serem explorados em The Mandalorian. Lá no começo da série, a gente viu que o Din era um caçador de recompensas, que vivia uma vida muito violenta, procurando criminosos, resolvendo todo tipo de trambique pela galáxia. Só que ele vivia essa vida de caçador, em parte, por causa de uma intenção muito boa, que era de ajudar o povo mandaloriano. Os Mandalorianos vivem exilados nessa época da galáxia, porque eles entraram em guerra contra o Império e perderam o lar deles, Mandalor no caso. E era por isso que o Din Djarin fazia doações regulares pro clã dele. A gente vê isso acontecendo em The Mandalorian. E nessa segunda temporada da série, o Din Djarin conheceu a Bo-Katan, que é uma Mandaloriana que luta para retomar Mandalor, para que eles não precisem mais viver nessa situação precária ao redor da galáxia. A Bo-Katan convidou o Din Djarin para que ele se juntasse a ela nessa luta por Mandalor. E como o Din tem todo esse histórico de lutar para ajudar o povo mandaloriano, eu acho que as intenções da Bo-Katan se encaixam perfeitamente com as dele. Se no passado ele fazia doações para ajudar os mandalorianos da forma que ele podia, agora ele pode lutar para, quem sabe, retomar o planeta Mandalor de fato. Que é uma forma de dar uma condição de vida muito mais digna pro povo mandaloriano. If you should manage to finish your quest, I would have you reconsider joining our efforts. E além disso, o Din termina a segunda temporada da série em posse do Darksaber, o sabre negro, que é uma relíquia que simboliza a liderança do povo de Mandalor. Então o Din Djarin tá super envolvido com toda essa trama da retomada de Mandalor. Ele tem uma relação com a Bo-Katan, foi convidado por ela para se juntar à luta e tem até o sabre negro. Então acredito que a próxima temporada da série vai acompanhar essa luta do Din Djarin pelo povo mandaloriano. Ele já descobriu que a cultura mandaloriana é muito maior do que ele imaginava, conhecendo a Bo-Katan. Inclusive já tem um conflito ali muito bem traçado com ela também, porque ela queria ter o sabre negro para liderar a luta de Mandalor. Ela fala isso várias e várias vezes ao longo da temporada, de uma forma super enérgica, inclusive. Então, com certeza, esse conflito entre ela, o Din Djarin e a posse pelo sabre negro vai render situações bem complicadas aí na história da série. Então eu acho que a gente vai ver conflitos desenvolvidos de uma forma até que com potencial para serem bem surpreendentes. Se estiver gostando do vídeo, puder deixar aquele like, eu agradeço. E se não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever também, se você quiser.
Uma outra novidade bem legal sobre o futuro de Star Wars que foi revelada com esse final de The Mandalorian foi a série do Boba Fett, a The Book of Boba Fett, que foi revelada que vai ser uma série original, que vai ter de volta o Temuera Morrison, a Ming-Na Wen, e vai ser produzida pelo Jon Favreau, o Dave Filoni e o Robert Rodriguez, que é a mesma equipe criativa lá de The Mandalorian, o que é um alívio porque a gente sabe que tá em boas mãos. Vamos lá, o que a gente pode esperar dessa história? Então, o Boba Fett ele era um vilão bem maligno nas aparições originais dele em Star Wars, lá na trilogia clássica, né? Ele captura um Han Solo, só faz coisa pra atazanar os heróis. Então ele era um vilão 100% mal. Mas com essa reintrodução dele de The Mandalorian, o Boba foi desenvolvido de uma forma um pouco diferente, com ele sendo um personagem mudado com o passar do tempo, que já é mais experiente e é um pouco mais íntegro. Por exemplo, ele se juntou ao Din Djarin, ele decidiu honrar a palavra dele com o Mando para ajudar ele a recuperar o Grogu na luta contra o Império. Então o Boba realmente foi retratado como um personagem um pouco mais heróico, que se juntou ao time dos heróis como alguém que tem uma honra dentro de si. Eu enxergo essa mudança na personalidade dele por causa de tudo que ele passou no passado, depois da derrota dele lá no Poço de Sarlacc, onde ele foi deixado para morrer sozinho nas areias de Tatooine. Eu acho que aquilo foi um risco de vida tão pesado pro Boba, foi uma situação tão caótica para ele, que a partir daquele ponto isso pode ter despertado alguma ideia de mudança para ele, pro que ele queria para a vida dele, depois de tantas lutas, tantas batalhas e tantos riscos que ele tinha vivido. Essa é a minha leitura até agora do que pode ter acontecido com ele, mas isso pode ser explicado também com mais detalhes nessa nova série. Essa evolução do Boba no passado dele. Quem sabe a gente veja indicações sobre isso. Mas o indicativo mais forte do que deve ser a história dessa série, do tom que ela deve ter, é aquela cena pós-créditos do final de The Mandalorian, com o Boba chegando lá no palácio do Jabba, atirando na bandidagem que estava por lá, e tomando o trono para ele, como se ele estivesse assumindo a liderança ali da área. Nessa cena, o Boba voltou para um lugar onde tinham bandidos, e ele chega lá seguindo um certo código por justiça, porque ele atira no Bib Fortuna, que era um cara membro da gangue do Jabba, que era mau, que era um vilão, mas quando a Fennec Shand encontra aquela Twi'lek acorrentada, ela atira na corrente, liberta ela e deixa ela livre. Então o Boba foi pra lá seguindo uma cruzada por justiça contra as pessoas que ele não vê como justas. Então isso indica como o Boba vai ter um comportamento mais agressivo nessa nova série, que é coerente com a personalidade dele, mas pelo visto ele vai canalizar essa agressividade da personalidade dele, dessa cruzada dele, contra personagens que são ainda piores do que ele, contra personagens que são realmente maus. Eu acho que isso é uma boa estratégia para fazer o Boba continuar a ser desenvolvido como um anti-herói, como ele foi nessa última temporada de The Mandalorian, mas ainda sendo um personagem mais agressivo, mais brabão mesmo, que luta de uma forma até meio controversa de certos modos. Então eu imagino que ele vai lutar contra outros caçadores, sindicatos do crime, outras figuras que não têm uma reputação muito íntegra aí pela galáxia de Star Wars. Então eu acredito que eles vão desenvolver o Boba dessa forma, com ele agindo de uma forma bem braba, com ele sendo um anti-herói que luta contra personagens que de fato são vilões. Então beleza, já falamos das novidades indicadas com o final de The Mandalorian. Agora vamos comentar os anúncios lá do Disney Investors, que foi aquele evento que anunciou várias séries, animações e novas produções da Lucasfilm. Vamos falar de Ahsoka, Anakin, todas essas revelações. O filme de Star Wars, dirigido pelo Taika Waititi, já tinha sido anunciado há algum tempo, e nesse evento, o Disney Investors Day, a Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm, fez alguns comentários bem breves sobre ele, mas bem interessantes. Ela destacou o talento e o humor do Taika e disse que a abordagem dele sobre Star Wars vai ser nova, inesperada e única, que são realmente adjetivos que combinam com o estilo do Taika, né? Quem curte os filmes dele já sabe que ele tem esse jeitão quase que excêntrico e único. A arte que eles mostraram nessa parte do evento era bem estilizada e tinha umas cores muito vivas, de um jeito que transmite um tom realmente bem pra cima, eletrizante, que é tão característico do Taika. Se você viu Thor Ragnarok, que é outro filme do Taika, você sabe como ele
consegue criar super bem essa atmosfera mais pra cima, com uma ambientação super colorida e um tom de filme bem dinâmico, bem animadão mesmo. A gente teve um episódio dirigido pelo Taika, lá na primeira temporada de The Mandalorian, foi o último episódio, e eu acho que ele é um bom exemplo do que pode ser a visão dele sobre Star Wars. Foi um episódio que teve cenas de ação excelentes, feitas realmente pra serem aquela montanha russa de adrenalina, o IG-11 lá. E o que foi muito notável nesse episódio é que o Taika não tem medo de explorar o humor de Star Wars de uma forma quase satírica e ácida. Por exemplo, nas cenas onde ele tirou muita onda com a cara dos Scout Troopers, né, fazendo eles pagarem de idiotas e incompetentes. Acho que essa é uma forma super sarcástica mesmo dele brincar com esses clichês de Star Wars, que é o fato dos Stormtroopers serem, né, mega incompetentes pra tudo. Então eu gosto muito da assinatura do Taika como diretor, acho que ele consegue transmitir a visão dele pros tipos mais variados de filme, desde Thor Ragnarok, que é um filme mais comercial, infanto-juvenil, até em Jojo Rabbit também, que é um filme mais artístico, mais cabeça, que tem uma temática mais madura. Mas que também é um filmaço, foi indicado ao Oscar. Então acho que ele tem tudo pra conseguir juntar a essência de Star Wars com essa assinatura dele de diretor, que é tão própria dele e tão autoral. Olha, vou falar a verdade pra vocês. Esse projeto já era esperado. Eu até já tinha comentado uma certa possibilidade sobre ele nos meus vídeos de análise aqui em The Mandalorian. Mas mesmo assim, o anúncio da série da Ahsoka foi um dos anúncios mais bombásticos e animadores desse evento. A série vai ser escrita pelo Dave Filoni e vai se passar no período de The Mandalorian, que é justamente para ela aproveitar esse gancho da estreia da Ahsoka Tano na versão live action. A gente viu lá em The Mandalorian que nessa época a Ahsoka tá viajando pela galáxia procurando o grão-almirante Thrawn, que tinha desaparecido alguns anos antes com o Ezra. E como a série vai se passar no mesmo período de The Mandalorian, tudo indica que ela também vai acompanhar essa busca da Ahsoka pelo Thrawn e possivelmente pelo Ezra também. Eu achei muito interessante ver que a logo da série tem escritos e visuais gráficos que parecem ser referência ao mundo entre os mundos. Aquela dimensão paralela onde o tempo e o espaço se embaralham que apareceu lá em Rebels. O Ezra salvou a Ahsoka da luta contra o Vader através dessa dimensão, então pode ser que a relação da Ahsoka com o mundo entre os mundos, ou até o próprio Ezra, ou os eventos que aconteceram ali, sejam explorados de alguma forma nesse novo seriado, já que possivelmente temos uma referência aí na logo. Eu fiquei muito feliz com o anúncio dessa série, provavelmente assim como todos vocês, porque eu amei a participação da Ahsoka em The Mandalorian. Eu não gostei não, eu amei, achei bom demais. O Dave Filoni fez ela incorporar as influências de samurai de Star Wars de uma forma incrível, e eu tô muito ansioso pra ver uma produção mais longa, totalmente focada nessa Ahsoka mais madura. Depois que ela já viu a queda da República, já passou por várias aventuras e já tem a bagagem de uma sensitiva bem experiente. Agora vamos lá, vamos falar sobre o anúncio mais importante do evento pra mim, porque foi anunciado que o Hayden Christensen vai voltar como Darth Vader na série do Obi-Wan. Essa série vai se passar 10 anos depois daquela luta deles lá em Mustafar, o que seria exatamente a metade do período entre os episódios 3 e 4. E isso é muito interessante para a história do Anakin e do Obi-Wan, porque a série pode explorar a forma como eles descobriram o paradeiro um do outro na época do Império. Acontece que no final do episódio 3, o Obi-Wan viu pelas câmeras de segurança que o Anakin caiu para as sombras e recebeu o codinome de Darth Vader. Ele sabe a partir daquele ponto que Anakin e Vader são a mesma pessoa. Mas depois da luta de Mustafar, o Obi-Wan não soube logo de cara que o Anakin foi salvo secretamente pelo Palpatine e se tornou aquela forma robótica do Vader. E por outro lado, o Vader também não sabia que o Obi-Wan tinha ido se exilar em Tatooine. Então, pelo menos por um tempo, os dois ficaram sem saber o que tinha acontecido um com o outro. Só que no episódio 4 é mostrado que o Obi-Wan já sabia que o Anakin estava vivo na ativa usando a armadura de Vader. Então, em algum momento, entre o Império e a República, o Obi-Wan teve essa descoberta sobre o paradeiro do Anakin. E como foi anunciada a presença do Vader nessa nova série do Obi-Wan,
ela tem tudo para acompanhar essa mudança da relação com o Obi-Wan e o Vader enquanto eles estavam distantes um do outro. E, pelo visto, essa relação vai estar bem conturbada, porque a Kathleen Kennedy disse que a série vai entregar a revanche do século. E aí as coisas já ficaram bem promissoras, né? Porque isso já começa a indicar que pode existir a possibilidade da gente ter um conflito direto entre o Anakin e o Obi-Wan. Essa trama é muito interessante, a relação do Anakin com o Obi-Wan é uma das melhores de todo o cânone de Star Wars, e é claro que eu tô muito ansioso para ver ela voltando para as telas. Mas é justamente a preciosidade dessa relação deles que faz essa série ter que ser muito bem trabalhada para respeitar o que já foi feito nos outros filmes de Star Wars. Porque a gente sabe que nessa época da vida do Obi-Wan, ele estava se escondendo lá em Tatooine para ficar perto do Luke e esperar a hora certa de lutar contra o Império. Então a série tem que ser consistente com o que foi contado até hoje sobre a vida do Obi-Wan, com um momento de exílio que ele estava vivendo ali em Tatooine. A prioridade número 1 do Obi-Wan nessa época era não se revelar, era ficar bem escondidinho ali em Tatooine. Então ele não pode sair lutando por aí como ele fazia na época da República, porque ele tem que esconder que ele é um Jedi acima de qualquer coisa. Mas eu acredito que a Lucasfilm tem perfeita noção disso, porque eles exploraram essa época da vida do Obi-Wan em alguns quadrinhos recentes, e eles foram super coerentes com essa mentalidade do Obi-Wan no exílio, com essa forma de agir como alguém que buscava se esconder e não se revelar de forma alguma. Sobre a volta do Hayden em si, eu acho que ele sofreu muito hate lá na época das prequels, e foi um hate desnecessário, porque, sinceramente, eu acho que ele entregou uma performance pro Anakin bem coerente com a visão do George Lucas. O George já disse em entrevistas várias vezes que ele escrevia diálogos intencionalmente melodramáticos, que tinham um tom de filmes antigos, e que por isso ele dava uma direção pro Anakin ter aquela performance que não era muito realista, que era um pouco melodramática. E eu acho que o Hayden seguiu a visão do diretor e entregou o Anakin que o George Lucas queria. Por isso eu acho que a performance dele com o personagem é super coerente, e é justamente por isso que ele tem todo o direito de voltar a vestir o manto do escolhido. Cara, a verdade é que o Anakin do Hayden foi um dos grandes heróis da minha vida, por mais que ele termine a história sendo um vilão, ele é um herói por um bom tempo, né? E a performance dele marcou muito a minha vida, assim, foi um dos primeiros personagens nos quais eu tentava enxergar nuances para desvendar as pistas sobre a mudança dele, para a queda dele para as sombras. Eu era muito novo e eu me vi fisgado realmente pelas nuances do que ele estava levando para a tela. Então fico muito feliz de ver o Hayden voltar a ser o escolhido. É uma coisa super pessoal minha, não tento ser imparcial de forma alguma nesse assunto. Eu fico realmente animado para ver o retorno dele e tô ansioso para ver como é que vai ser essa revanche do século entre o Obi-Wan e o Anakin. Outra revelação do evento foi o primeiro teaser da série Andor, que é a série do Cassian, aquele personagem que foi apresentado lá em Rogue One. Foi anunciado que a série vai ser um thriller de espionagem, uma coisa bem na linha do suspense, e quem tá escrevendo ela é o Tony Gilroy, que foi quem também escreveu Rogue One, o filme de introdução do Cassian. O Diego Luna, que interpreta o Cassian, diz nesse teaser que a série vai ser o início de uma revolução. E pelas artes divulgadas, a gente já pode ver os rebeldes planejando juntos e começando a formação da Aliança Rebelde. Uma coisa que eu curti muito no Cassian, lá no Rogue One, foi um questionamento que ele trouxe para a história do filme, que era o lado do trabalho sujo da Aliança Rebelde, das missões violentas que ele era obrigado a realizar por causa do bem maior da luta contra a ditadura imperial. E eu acho que isso pode ser bem importante para essa série, porque a descrição dela diz que ela vai ser um thriller bem tenso. Então eu espero que ela volte a explorar esses conflitos do Cassian sobre essa linha tão tênue entre a luta pela liberdade e a violência de uma guerrilha armada. O Diego Luna tá muito empolgado nesse teaser, ele fala com muito gosto sobre o personagem, ele fala realmente sorrindo sobre a série, então eu fico bem feliz de ver que ele parece estar realmente entregue ao papel e curtindo esse retorno dele pra Star Wars. Eu acho muito foda também ver um latino como a gente tomando um espaço tão importante assim na franquia.
Ah, e a série vai ser lançada em 2022, então daqui a pouquinho ela já tá por aí. Vamos lá, teve essa outra série aí que é a Rangers of the New Republic. A série vai se passar durante a época de The Mandalorian e vai ser produzida pelo Jon Favreau e pelo Dave Filoni, que também fazem The Mandalorian. Também foi dito que essa série vai ter interseções com outras histórias, que ela vai ter algumas conexões para que ela culmine num grande evento nas conclusões dela. Olha, como essa série aí vai se passar na época de The Mandalorian, eu imagino que aqueles pilotos da Nova República que aparecem em Mandalorian podem indicar sobre o que vai tratar essa nova série. Afinal, ela fala sobre Rangers, os exploradores da Nova República, que é o que são esses pilotos aí. No quarto episódio dessa segunda temporada de The Mandalorian, vocês devem lembrar que a narrativa destacou muito as suspeitas que o Carson Teva estava tendo sobre algumas atividades estranhas que estavam acontecendo ao redor da galáxia. E como ele é um oficial da República, eu acredito que esses questionamentos dele sejam um gancho para as novas histórias dessa série dos Rangers. Então a série acaba tendo muito espaço para explorar até mistérios ligados ao Império, que ainda tinha muitas células remanescentes nessa época, como a gente já viu em The Mandalorian, e também mistérios relacionados à ascensão da Primeira Ordem, porque a gente sabe que nessa época já existiam algumas maquinações rolando ali na galáxia, pensando no futuro da First Order. Tem uma outra conexão bem legal que pode ser feita nessa série com The Mandalorian, que é com a Cara Dune, porque ela foi uma oficial da Nova República no passado. E além disso, ela também já tem uma proximidade ali com o Carson Teva, porque eles tiveram aquela conversa super emotiva sobre a luta do Império, e ele ainda convidou a Cara para se juntar à Nova República. Então, como a série dos Rangers vai ter conexões com outras histórias, como foi dito no anúncio dela, pode ser que a Cara Dune seja uma dessas conexões e se envolva com a história de alguma forma. Olha, nesse evento aí foi revelado de um jeito que eu não esperava mesmo que o próximo filme de Star Wars a ser lançado no cinema vai ser sobre o Rogue Squadron e vai ter direção da Patty Jenkins, a diretora de Mulher Maravilha. E só relembrando, para refrescar a nossa memória, que o Rogue Squadron é aquele grupo de pilotos da Aliança Rebelde que foi criado pelo Luke Skywalker e pelo Ed Antilles, que aparece lá no episódio 5, o Império Contra-Ataca, na Batalha de Hoth. Esse esquadrão teve várias formações de pilotos diferentes durante a Guerra Galáctica e continuou na ativa até depois da Batalha de Endor. Então, como o Rogue Squadron agiu durante bastante tempo com vários pilotos diferentes, tem muita história para ser contada sobre eles. Cara, esse anúncio ele tem um valor especial porque o Rogue Squadron teve várias histórias muito icônicas no antigo universo expandido de Star Wars. Tinha livros, quadrinhos, os jogos de videogame também eram bem legais. Vários de vocês devem ter jogado os jogos do Rogue Squadron também, né? Tinha jogos até recentes, não é nada muito antigo. Então é bem legal ver um retorno dessa parte clássica de Star Wars que estava meio adormecida, agora pro centro principal da franquia, que são os filmes do cinema. Uma outra coisa que eu também curti muito nesse anúncio foi toda a emoção e a relação pessoal que a Patty Jenkins está demonstrando que tem com esse filme. O pai dela também era piloto, foi divulgado um teaser onde ela fala sobre isso. E ela disse que sempre quis abordar essa temática sobre pilotos em alguma história. E, putz, Star Wars é a oportunidade perfeita para ela realizar essa vontade dela. Então, fico na expectativa de ver uma história bem emocionante, valorizando realmente esse lado dos pilotos de Star Wars. E o filme vai ser lançado em 2023. Nem vai demorar tanto quanto eu esperava. Então, a gente teve um teaser de um projeto da Lucasfilm que eu, pessoalmente, tô aguardando bastante, que é a série animada da Bad Batch, o grupo de Clone Troopers mutantes que foram introduzidos lá em The Clone Wars e que agora vão ganhar essa série própria. Essa nova série tem uma relação muito forte com The Clone Wars porque ela é quase que uma sequência indireta das Guerras Clônicas, porque ela vai se passar depois da Ordem 66, justamente no momento em que as Guerras Clônicas acabam e o Império é instaurado. Foi dito que na série a Bad Batch vai enfrentar missões como mercenários, ao passo que eles vão buscar um novo propósito para eles nessa nova era da galáxia.
Em algumas cenas desse teaser divulgado, a gente pode ver os clones da Bad Batch enfrentando outros Clone Troopers. E isso indica que a Bad Batch conseguiu se livrar do controle dos chips da Ordem 66. E é por isso que eles devem ter saído das Forças Armadas do Império, é claro. Uma coisa que é super interessante aí nesse teaser é que ele mostra a Bad Batch voltando para Kamino, que é o lugar de origem dos clones, onde eles foram criados. A Bad Batch parece passar por algumas sessões de treinamento lá em Kamino, naquela arena usada para simulações de combate. E depois eles são mostrados em formação ao lado de outros troopers. Então, pelo menos por um momento, a Bad Batch vai ficar próxima do exército imperial. E depois disso, eles devem se voltar contra o Império e tomar o rumo deles de forma independente. Quem também aparece nesse teaser é a Fennec Shand, e eu acredito que ela vai ser uma aliada da Bad Batch. Eles podem até lutar em algum momento, tipo o filme de super-herói, que os personagens se encontram e brigam antes de ficarem amigos. Mas como ela está sendo desenvolvida como uma personagem do time dos heróis lá em The Mandalorian, eu acredito que vão continuar desenvolvendo ela dessa forma nessa nova série. Cara, desde que eu vi a Bad Batch pela primeira vez, eu sempre fiquei com muita dúvida sobre a relação deles com os chips da Ordem 66. Nunca foi confirmado se eles tinham ou não, e nessa série finalmente a gente vai ver o que aconteceu com eles, se eles chegaram a serem controlados por um tempo ou não. Eu tô bem ansioso pra ver isso sendo respondido. A gente viu lá em The Clone Wars que um dos questionamentos principais dos clones na época da República era o propósito de vida deles, porque eles eram seres criados especificamente para a guerra. Isso fazia eles questionarem muito a identidade deles fora do campo de batalha. Esta nave está caindo, e esses soldados, meus irmãos, estão dispostos a morrer e levar nós dois junto com eles. E como a Bad Batch vai buscar um novo propósito para ela, fora das forças militares, eu acho que a série pode fazer um desenvolvimento bem interessante sobre essa busca por uma nova identidade deles. Então vamos lá, continuando. Também foi anunciada uma série do Lando, que foi definida como uma série evento. Eu não sei exatamente o que essa definição quer dizer, mas se é um evento, eu acredito que ele seja único, tipo uma série de temporada única mesmo. Quem tá escrevendo a série é o Justin Simien, que fez aquela outra série Cara Gente Branca da Netflix, que foi uma série super elogiada e com temáticas super bem trabalhadas. E eu acho que essa decisão de escalar ele foi perfeita. Acho que o cara combina muito bem com o contexto do Lando como um personagem. Agora teve uma coisa curiosa sobre o anúncio dessa série, porque foi anunciada uma série do Lando, mas não foi dito quem vai interpretar o Lando. E isso é curioso porque a gente só tem duas opções até hoje, o Donald Glover e o clássico Billy Dee Williams. Então assim, não tem por que fazer muito mistério sobre isso, né? Tipo, provavelmente vai ser um dos dois. E aí pensando nisso, eu imaginei que talvez a série tenha os dois Landos ao mesmo tempo. Imagina só, uma série com o Lando mais velho, do Billy Dee, dele relembrando as aventuras dele da galáxia, pra gente ver essas aventuras sendo vividas pelo Donald Glover. Eu acho que seria o melhor dos dois mundos, porque os dois atores são excelentes, eu gosto muito da performance dos dois como Lando, então, putz, eu acho que seria um casamento perfeito entre toda a mitologia do Lando Calrissian. E a gente veria mais capas do que nunca também. Mas de qualquer forma, é claro que a série pode ser, tipo, focada só num único Lando, né? Ou no Billy Dee, ou no Donald Glover. Mas por mim tá tudo certo, porque como eu já falei, gosto muito dos dois. Cara, tem um questionamento sobre Star Wars que aparece de vez em quando aí na internet, que é sobre a chance dos filmes da saga serem refeitos em remakes algum dia. E a minha opinião sobre isso é que eu não tenho a mínima vontade de ver isso acontecer. Acho que os filmes são perfeitos do jeito que eles são, tanto com as qualidades quanto os defeitos deles. É isso que faz eles serem tão únicos como eles são. Só que quando eu penso nessa coisa de refazer histórias de Star Wars, eu sempre penso que seria incrível ver algumas partes da franquia sendo recontadas em forma de anime. E é justamente isso que é o projeto Visions. Essa série vai ser uma coletânea de 10 curtas celebrando a história de Star Wars, que vão ser feitos através das mãos dos pioneiros do mercado de anime, com uma proposta que foi definida com uma visão nova e com uma perspectiva cultural bem diversa sobre Star Wars.
Eu acho que toda a influência que Star Wars já carrega da cultura oriental, como por exemplo dos filmes do Kurosawa, que influenciaram o George Lucas na criação da franquia, faz Star Wars ser uma história que tem uma afinidade natural com o potencial da linguagem dos animes. Eu sei que é perigoso ter expectativa alta, mas, cara, eu sempre quis ver um projeto desse tipo acontecer e, putz, esse é o meu momento. Tô depositando todas as minhas fichas nele porque não há nada tão bonito quanto um anime bem feito. E, pelo visto, é isso que a Lucasfilm tá prometendo aí. Esse anúncio dessa nova série, a Droid Story, começou com uma declaração da Lucasfilm que diz que ao passo que eles vão desenvolvendo novas histórias, a combinação entre animação e efeitos visuais vai oferecendo novas oportunidades a serem exploradas. E para desenvolver essa ideia, a divisão de animação da Lucasfilm se juntou com o time de efeitos visuais do estúdio para criar a Droid Story, que é uma história que vai apresentar um novo herói guiado pela dupla R2-D2 e C3PO. Cara, pela ênfase que eles deram na proposta artística dessa série, que vai reunir até 2 equipes diferentes de animação e efeitos visuais, eu acredito que no mínimo ela vai ter uma direção de arte bem interessante, porque a ILM é uma equipe pioneira dos efeitos visuais, não só em Star Wars, mas em toda a indústria do entretenimento. Então, se eles entraram nessa para se juntar com a Lucasfilm Animation, eu acredito que pelo menos alguma novidade artística, alguma direção de arte bem legal a gente vai encontrar nessa série. Como a série é focada em droids, eu acredito que ela vai ter uma proposta mais bem-humorada, quem sabe até mais focada em público infantil, mas eu fico curioso para ver se eles vão realmente entregar alguma tecnologia artística que a gente ainda não conhece. Agora vamos falar de um dos anúncios mais inesperados para mim nesse evento, que me chamou muito a atenção, que é o The Acolyte, uma série anunciada como um thriller sobre mistérios, que vai explorar uma galáxia de segredos sombrios e poderes do lado das trevas da força, lá na época da Alta República, que é aquele período que se passa mais ou menos 200 anos antes do episódio 1. Quem tá à frente dessa série é a Leslie Headland, que fez Boneca Russa, aquela série super elogiada que foi até indicada ao Emmy. Cara, curti bastante a proposta dessa série, dela ser focada em mistérios, em envolver poderes do lado sombrio da força, porque já faz um tempo que eu tô até bem curioso pra ver como eram as manifestações do lado sombrio da força nessa época da Alta República. A gente já sabe que os Nihil eram alguns dos vilões que estavam na ativa nessa época, mas eles são um tipo de vikings espaciais que, pelo menos até agora, pra mim, eu ainda não achei tão interessante. Então eu fico na expectativa de que essa série explore as influências do lado sombrio nessa época da Alta República, com figuras diferentes, elementos novos ou personagens interessantes que a gente ainda não conhece. Eu sinto que os Nihil não me transmitem aquele misticismo mágico do lado sombrio da força, sabe? E essa série parece ser mais voltada pra esse lado, sabe? Até o título dela, né? The Acolyte, que seria o acólito. É algo que remete a esse lado mais místico, assim, do Dark Side. E eu acho isso legal pra caramba. Inclusive, eu fiquei muito instigado com o logo da série, porque ele tem um corte no meio dele que parece que foi feito por alguma arma energizada. Então eu fico bem curioso pra saber se isso aí representa um corte feito por um sabre de luz ou algum outro tipo de arma parecida com as usadas pelos sensitivos da força. Caraca, falamos hoje, hein? Tomar até uma água aqui para me despedir de vocês, agradecer pela audiência de todos vocês. Se curtiu o vídeo, puder deixar um like, eu agradeço muito, me ajuda demais. Comentem aí quais foram os projetos preferidos de vocês, qual é aquele que tá despertando um hype grande aí dentro do seu coração. Se você não for inscrito aqui no canal, quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo. E caso você queira me seguir no Instagram, o link tá aí também. Beleza? Então depois de falar muito sobre Star Wars aqui com vocês, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!